Eu sei que o início vai parecer chato, mas você vai gostar ou não de ouvir, mas eu te juro que vai terminar bem. Bom, as fontes que eu estudei para tecer a mensagem foram a matéria da revista super interessante por título: Deus é coisa de sua cabeça, edição de 31 de janeiro de 2006, por Mauro Traco. Eu vou falando aqui, eles podem colocar a matéria na tela, é muito bom ver isso. Isso aqui é um sistema que a gente faz quando se escreve livro, tá? Se chama bibliografia. A segunda fonte que eu estudei para a mensagem foi, essa é a primeira, você vê que aqui está com certo delay, mas a segunda fonte foi Revista Científica, Olhar Digital, por título: Cientistas indicam um circuito cerebral para a fé e a espiritualidade, edição 2/7/2001. A terceira fonte que eu estudei, ou matéria, ou revista lida, é uma matéria do G1, do dia 1/1/2013, por título: Neurocientistas estudam os efeitos da fé sobre o cérebro humano. A quarta matéria foi um livro chamado Ponto de Deus, da física e neurocientista Dana Zohar, matéria da revista Exame. Do dia, acho que não tem o dia aí, mas tem a matéria Deus e Negócios, tem a matéria completa do livro. Ponto de Deus, da cientista e física Dana Zohar. Bom, vamos lá de forma introdutória ler o texto de Apocalipse 1:17, e eu estou muito empolgado com isso. Quero dizer a você que foram muitas horas estudando. É evidente, isso aqui deveria ser parte de um podcast, será parte de um podcast, mas será parte também do novo livro. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. João falando sobre a sua reação física e emocional após ver Jesus. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Parafraseando a frase de João, eu sou Jesus. Ontem ainda li uma matéria da revista Guia-me que 30% dos muçulmanos estão aceitando Jesus o vendo. Jesus está aparecendo pessoalmente ao povo muçulmano e eles estão aceitando Jesus. Essa foi uma parte que eu não consegui mandar para eles, mas pode ser que o faça depois. Bom, de forma introdutória, eu quero usar um pouco dessas matérias estudadas, comprovando. Eu preciso que você preste bastante atenção. Vai parecer uma aula chata de física ou neurociência, mas só um pouquinho. E depois nós vamos para a Bíblia, para você entender o que eu estou lhe dizendo. De alguns anos para cá, a ciência passou a estudar de forma muito séria os efeitos da oração e o conhecimento de Jesus dentro de você, no caso da fé. Eu vou usar o termo conhecimento de Jesus porque é o nosso Senhor. Mas eles estudaram a oração e todo tipo de fé, a todo tipo de Deus, os efeitos que causam no cérebro da pessoa. Eu acho que você já viu essa matéria e eu vou dissecar um pouquinho ela de uma forma mais simples, trazendo para a nossa fé e para o lado emocional, porque as crianças reagem, porque a gente reage fisicamente e emocionalmente quando temos uma presença do Espírito Santo. No caso aqui da ciência, eles passaram a estudar os efeitos da oração e da fé na saúde das pessoas. Dentro de muitos estudos, os neurocientistas, ou seja, os cientistas que estudam efeitos cerebrais, eles indicaram 4 tipos de inteligência. Dessas 4 tipos de inteligências, 2 delas nós já sabemos. E as 4 tipos de inteligência são inteligência racional,
Alguns têm. Inteligência emocional, todos têm, ou quase nenhum tem. Inteligência física, com certeza todo mundo quer bater e matar alguém, então todo mundo tem, todo mundo reage fisicamente a alguma coisa. Mas essas 3 inteligências que eu falei estão ligadas ao nosso organismo, principalmente a inteligência física. Veja, muita gente não sabia que o nosso corpo, fisicamente, ele é super, mega, ultra inteligente. O maior cérebro do corpo, na realidade, não está na cabeça, está no intestino. O intestino é um cérebro. Todos os efeitos cerebrais, faltas de hormônio, depressão ou ansiedade, dependem muito do que você come. Depende muito do tanto de água que você bebe, e tudo vem do seu intestino. Então são reações físicas, por isso que a ansiedade dá tremedeira, ataque cardíaco e etc. Ou seja, a chamada inteligência física são reações do nosso organismo frente às ocorrências e situações das mais variadas. Aí o seu corpo sempre vai reagir fisicamente às questões emocionais e racionais. Cuidado quando um pregador aparece, ou de forma agressiva, ou de forma sutil, falando contra emoções. Não é normal um crente ser gelado, não chorar. Significa que ele não está tendo nenhuma reação no seu espírito para manifestar no corpo. Uma vez eu preguei uma mensagem por título, Geração de Olhos Secos. O camarada chora até assistindo o filme do Marley e acha pecado chorar na igreja. Ele não quer ter emoção na igreja, mas no cinema é impressionante. Ai, por quê? É muito emocionalismo. O povo só tem medo de emocionalismo aqui dentro. Mas em casa vira o Zé Télio, vira o Janho. Quer quebrar a casa, pôr fogo no carro, reage emocionalmente a tudo. Mas na igreja não se pode reagir, tem que ser culto racional. Uma vez eu estava pregando em Portugal e petecou tudo. Peguei gente cheia do Espírito Santo, eu só olhando. Eu não provoco isso, gente. Comigo acontece naturalmente. E eu tento ser o mais racional possível. Fiquei olhando, e aquela portuguesada, só gritando. E lá para cá, chega um dia, o pastor pegou o microfone e falou assim, irmãos, tudo com ordem e decência. Aí eu não aguentei, peguei o microfone e falei, pastor, tem alguém pelado aqui? Porque você acha que orar em língua, chorar é o quê? Falta de ordem e decência? Deixa o povo sentir a presença de Deus, pastor. Se o senhor não está acostumado com isso, passa a se acostumar. Os avivamentos nunca pararam por excesso, sempre foi controle. Paulo nunca disse, não faça isso ou não faça aquilo outro. Ele só organizou. Agora não é hora de profetizar, agora é hora de ouvir. Quem profetizar, interpreta. Mas que não impeçam os dons. Mas cuidado quando você vê um pregador de forma simples. E às vezes uns são agressivos e outros são bem educados. Essa semana eu vi um pastor que foi meu professor criticando Charles Finney. Ele disse, Charles Finney equivocou. Aí criticou o avivamento de Toronto. Aí criticou País de Gales. E foi criticando. Quando eu na metade eu cortei porque foi injetando, me dando uma ira. Aí eu só falei, Charles Finney não equivocou. O cara ganhou sozinho 6,6% do país para Jesus. Indiretamente 75% dos Estados Unidos. Eu queria me equivocar igual Charles Finney. Agora temos aí o avivamento de Asbury. Asbury é uma universidade. Quem enviou Asbury para os Estados Unidos, abriu a universidade, foi John Wesley. Nós estamos falando de 2 séculos e meio pela frente. Se o Wesley equivocou, eu quero muito me equivocar igual Wesley, Finney, Moody. Esse povo foram lá e aprender dentro de uma sala de aula como pregar o evangelho, nunca foram enviados para nenhuma missão e agora estão nos ensinando o que é avivamento, sem ganhar nenhuma alma.
Então quer dizer uma coisa, o seu filho pode receber o Espírito Santo, sua filha pode receber o Espírito Santo, ou a Vandinha pode dar outra coisa para eles. Que criança é uma esponja, irmão. Ela pode receber da Vandinha, a varetinha e o espírito do capeta, assistir Lúcifer e de repente ficar desobediente, tirar a nota baixa, ou deixa o Espírito Santo descer neles e eles orarem em línguas e profetizar e etc. Ensinar. Eu estou preparando uma mensagem. Como ensinar seus filhos a respeitar o Espírito Santo? Por que eu estou preparando? Porque eu ainda não sei totalmente. Então todo dia estou orando. O Espírito Santo me ensine a ensinar as pessoas a respeitar o Espírito Santo. Então eu quero estar pronto, porque a gente não prega nossas dúvidas. A gente prega nossas certezas. Eu sei respeitar o Espírito Santo. Agora eu quero aprender a ensinar como ensinar a respeitar o Espírito Santo. Entendeu o que eu disse? Como se respeita o Espírito Santo? Eu sei como. Agora eu quero aprender a ensinar. Porque para mim é um desrespeito ao Espírito Santo. Eu sei como adulto eu desrespeito o Espírito Santo. Ele não vai embora quando eu falo palavrão. Ele não vai embora quando eu miro. Ele não vai embora quando eu xingo. Ele não vai embora quando eu desprezo ele. Então eu estou desrespeitando. Agora eu tenho que fazer isso de uma maneira a ponto de ensinar meus filhos, ou seus filhos, ou ensinar você a ensinar seus filhos a respeitar o Espírito Santo. E isso de forma didática. Vai demorar um tempo ainda. Estou pedindo direção de Deus. Isso aqui demorou muito tempo para preparar. Não é da noite para o dia. Demora muito. Gasta-se muito tempo fazendo isso. Horas. Eu estou falando de 3, 4, 5 horas por dia durante 2 semanas. Pergunta a minha esposa, quantas vezes eu durmo assistindo matéria, lendo matéria. Tem hora que ela tem que ir lá e desligar, desliga o computador, desliga a televisão, porque eu durmo assistindo, parece doido, vendo e assistindo matérias, para saber, aquilo se tornar verdade para mim. E nós somos eternos vir a ser. Ninguém, todos aqui os pastores, não podem parar de estudar. Nunca, jamais parem de estudar. Ninguém chega a lugar nenhum sem saber. Tá bom? Eu não me lembro de ter entrado numa escola. Eu sei que eu entrei. Mas eu passei 3 dias no SESI. E concluí todos os meus estudos. Foi 3 dias. Tirei 10 em todas as provas. Eu tinha 21 anos de idade. Saí, o SESI era do lado de casa, saí lá, passei 3 dias, fiz as provas, eu tinha 1ª ou 2ª série e meia. Não sabia ler e escrever, pensa num jumento. Falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Fui lá e terminei o SESI. Era na época Mobral. Aí virou EJA, hoje virou Beija. Aí depois eu fiz as 2 faculdades, me tornei professor, está lá os diplomas, nem colocaram ainda na parede. Esses dias o Dudu ainda zoou com a minha cara, engraçado, só tem um diploma de psicólogo e fala mal um monte de psicólogo. Eu falei, não falo mal de psicólogo. Está aqui o psicólogo, minha filha falou, pai, você é psicólogo e não gosta? Eu falei, não, tem nada a ver, eu amo psicólogo, eu não gosto de Freud. Se eu for ler Freud, eu desvio, entendeu? Engraçado, eu leio tudo isso e não desviei. Mas tem gente que vira psicólogo, é doido, fica maluco. Não, agora não tem mais fé. O meu negócio é Bíblia, irmão. Eu amo é Bíblia. Ame a palavra de Deus. Isso aqui para mim é o que importa. Então vamos lá. Nosso corpo reage fisicamente todos os efeitos do cérebro, como alegrias, dores, intestino, dores musculares, ansiedade. Isso é chamado de inteligência física. Há células cerebrais dentro do seu intestino e estômago. Eu vou dizer de novo. Por isso que dá diarreia quando você está nervoso para falar alguma coisa. Por isso que dá gastrite no estômago, H. pylori.
porque as células cerebrais, na realidade o seu intestino é um cérebro. Na realidade a depressão vem do intestino. Eu acho que vocês já ouviram isso, tá? Então, boa alimentação, joga fora a Coca-Cola, que isso aí para depressão é a melhor coisa do mundo, tá? Ah, não, mas eu tomo 0, tem 60% de sódio. Você quer ficar doente? Continue a tomar refrigerante. Açúcar, então, é droga purinho. Eu não quero que você vire adventista, mas eu tenho que falar a verdade aqui, ó. Saia daqui fazendo um voto de ser testemunho de Jeová. Mas a quarta inteligência, olha que é importante, é que a ciência, a neurociência, baseada nessas matérias, com as datas que eu te passei, um Wikipédia simples, um Google simples, você vai achar as matérias, foi colocados aqui como base, estudados, também foi estudado matérias no YouTube como reportagens da Discovery, como reportagens da History, como reportagem que velho lá, que é considerado hoje o maior youtuber do mundo lá, o Ivan Lima, da Fatos Interessantes, que ele só replica. Quer sair, irmão, isso aí foi considerado o maior, que nem é youtuber, é documentarista, né? Apresentador, foi considerado o melhor do mundo, e Discovery, History, e tudo isso foi estudado em todo esse período, para você entender o que eu estou falando. A quarta inteligência, que a neurociência, ou a ciência, recentemente descobriu, e agora recentemente é 2003, tá? E está chocando o mundo todo, isso desde G1, Exame, super interessante, e Olhar Digital, qualquer revista, foi publicado em revistas de ciência, e uma coisa para ser ciência, tem que ser publicado em pelo menos 10 revistas científicas, e comprovados por todos os melhores cientistas do mundo. A quarta inteligência é a chamada de inteligência espiritual. Senhoras e senhores, a ciência reconhece a espiritualidade como uma inteligência dentre todas, como inteligência emocional, como inteligência racional e como inteligência física. É disso que eu vou falar aqui. Inteligência espiritual, isso não está ligado a ser crente, mas nós sabemos que é. Eles não vão dizer, está ligado a ser cristão. É chamado de inteligência espiritual. É o campo que a neurociência hoje tem dado mais atenção em todo o mundo. Para os estudiosos, foram escolhidos candidatos que seguem alguma religião. Todas as religiões do mundo. Eu vou destacar 19 candidatos da fé cristã. Não vou falar das outras e nem mencionar, para o YouTube depois não derrubar ou ofender, e depois quiserem me perseguir, fazer bomba no Instagram e etc. O segundo maior público meu no Instagram é qual, Cami? Russo. Você acredita, irmão? De 2.600.000 visualizações, está lá Rússia, depois Cazaquistão e depois Irã. Eu nem sei falar. Então eu nem vou falar o nome, porque daqui um pouco eu vou lá e então eu não vou falar nomes de religião, vou citar o que nos convém, tá bom? O que nos convém. O lado que eles mais, eu vou citar os 19 pesquisados cristãos. Eles pegaram religiões do mundo todo para ver que quando eles oravam os seus deuses, ou chamavam os seus deuses, ativavam certo lado do cérebro. Quando os cristãos oravam, vamos lá. Algumas coisas foram testadas e afirmadas, como por exemplo, o fato de as pessoas unirem as mãos, como por exemplo, para orar. Tudo isso, eles colocaram todos os dados, elétrons nos cérebros, mapeando os cérebros para saber em qual parte do cérebro ficava o que chamam aqui de ponto de Deus. Colocar o nome de ponto de Deus é onde ativa
o lado da fé e da oração. Então, quando as pessoas fechavam as mãos, fechavam os olhos, ei crianças, todos vocês, você vai entender por que a criança pega na hora. Quando fecham as mãos e os olhos, não há nada na Bíblia que manda fechar os olhos para orar. Mas existe um efeito espiritual que ativa as questões emocionais e racionais e físicas do nosso corpo quando nós fechamos as mãos e concentramos na fé. Coisas como unir as mãos, fechar os olhos, encurvar a cabeça ou voltar as suas faces para cima. Todos eles tiveram essas mesmas reações. Ou o principal, que aí só os cristãos faziam: dobrar o joelho, fechar as mãos e abaixar a cabeça, ou deitar em posição de prostração. Todos esses testes foram feitos em posição de oração. Algumas áreas dos cérebros são ativadas. Essas áreas dos cérebros ativadas são responsáveis pelo ácido gama-amiobítrico, ou mais conhecido como gama, dentro do cérebro. Agora estou falando genérico, de todas as religiões. Gama é um neurotransmissor responsável por trazer sensações de relaxamento, sono e concentração. Parte do sono está faltando para mim. Gama também é responsável pelo aumento de ocitocina, que é o hormônio vinculado à aprendizagem, ao prazer e ao amor. Não significa que o ateu não tem aprendizagem, significa que ele, sem querer, de forma inconsciente, está ativando, sem saber que ele não tem fé, o lado da criatividade. Ele tem fé na não fé, ué. Todo lado da criatividade precisa de gama. Gama é um neurocientista responsável por relaxar e acalmar a pessoa. Por isso que a gente brinca, leva para a cruz, irmão. Gama também é responsável pelo aumento de ocitocina, que é o hormônio vinculado a aprender, a criatividade e a amar. Contudo, em toda a história científica, que a ciência decidiu estudar sobre o fato, eles chegaram ao local do cérebro onde as atividades religiosas são registradas. É diferente você assistir um filme, é diferente você estar em lazer, é diferente você estar na piscina, é diferente você estar em algum lugar, e é diferente quando você está em um culto. O cérebro ativa de forma diferente o lado dele quando você está adorando a uma divindade. Né? E eles chamaram esse ponto no cérebro, o local do cérebro, de ponto de Deus. Pois você pode fazer uma pesquisa mais profunda, desde o YouTube, a Wikipedia, a Google, você vai amar ler essas pesquisas de forma neutra. Eu não vou pregar de forma neutra, eu sou pregador do Evangelho. Não sou físico, nem neurocientista, nem nada, sou pregador. Então vou usar a ciência e usar a Bíblia. Contudo, preste muita atenção, o conceito do ponto de Deus, ou inteligência espiritual, a pessoa mais respeitada hoje é a física, cientista e neurocientista Dana Zohar e Ian Marshall, que estudaram há mais de 20 anos sobre esse conceito de inteligência espiritual e pesquisaram sua pesquisa com louvor pela ciência no livro QS, Inteligência Espiritual. Não estamos falando de uma crente, estamos falando de um ateu. Mas o livro é fantástico, eu li. Segundo esses cientistas, o ponto de Deus está localizado nos lóbulos temporais, que ficam em cima da orelha. É as anteninhas de vinil do Chapolin. Não contava com minhas astúcias. Lobos temporais é essa bolinha que fica aqui. É aqui que está a sua inteligência, viu, irmão? Bem aqui, ó. Se você aperta aqui, você sente os lobos temporais.
Isso é chamado pela ciência, por quê? Isso aqui fica desligado quando você está na praia, isso aqui fica desligado quando você está jogando bola, isso aqui fica desligado quando você está fazendo qualquer lazer. Isso aqui liga quando você está usando maconha, cocaína, heroína, quando você está indo no motel, quando você está... Os lobos temporais é o campo dos prazeres. Quando você está cultuando, fazendo um culto, ele liga. O cérebro fica desligado. Quando você está com raiva, ele liga alguma área. Olha a inteligência, são muitos, milhares e milhares. Sabe quando seu cérebro dá aquele zumbido assim, ó? Sabe? É quando o neurônio queima. Todo dia você sente? Aí você dorme, nasce milhões no outro dia de manhã. Bom, né? Quando você vai ficando velho, vai queimando mais do que nascendo. Por isso você vai esquecendo as coisas. Está vendo? Vim na Graça Church, você tem aula e não paga nada. Toda vez que você vê aquele barulho assim, ó, é um neurônio que... é tipo um fusível, faz assim, ó, o ponto de Deus está localizado nos lobos temporais, famosas têmporas. Põe a mão assim. Então, quando eu falar têmporas, você tem uma anteninha tipo de marciano aí, só que você não vê. Bem em cima, tem duas bolinhas em cima do ouvido. Aí as têmporas. Elas só ligam nessa hora que você está tendo fé, ou quando você está fazendo alguma coisa que o diabo gosta. Quando você está pecando, ela liga. Você está comendo chocolate, ela liga. É o campo dos prazeres. Então vamos lá. Algum culto você está fazendo. Elas só ligam diante de fé, culto e prazer. Elas ficam desligadas. Essa região do cérebro localizada acima das orelhas, os lobos temporais, são multifuncionais. E o que elas fazem? Vamos lá. Elas são ativadas através de reconhecimento facial. Por isso que existe vício visual, aí o campo dos prazeres. Estamos falando de pornografia. É ativado os lobos temporais. Estamos falando de sensualidade. Estamos falando de maconha. Esse dia um pastor estava pregando, disse que ele lembra muito da praia. Ele lembra do cheiro do churrasquinho, que mais já? Ele lembra do cheiro... do mar, mas o que ele mais gostava era o cheiro do baseado. Eu quase avancei nele. Eu falei, velho. Aí fizeram um meme dele lá, com um monte de cigarrinho de maconha. Ele nem percebeu que ele estava fazendo apologia à maconha. Veja, ativou nele uma memória emocional da marihuana. E é verdade, gente, ele deve ter algum problema com marihuana, para ele falar. Se chama memória. A memória dele foi ativada, ele não vai esquecer, ele deve amar marihuana. Ativa, então ele vem como reconhecimentos visuais, percepções auditivas, aí vem a questão da música. Alguém me pergunta sobre música. Gente, eu amo música caipira, tenho evitado muito. E eu não gosto de música caipira, porque toda vez que eu vou para Goiás, eu ponho a música caipira, eu lembro do meu avô me ensinando a andar a cavalo, levando uns tapas na orelha, andando no pelego, caindo, levantando, e etc. E eu gosto daqueles hinos da harpa maravilhoso. Lá vai a xalana, levando a mensagem de amor, levando Jesus Cristo. Não é assim, Toninho? Ou então aquela assim, as luzes da igreja acesa, clareando a Bíblia sobre a mesa. Ora, não é assim? Que hino poderoso. Mas existe um negócio da música. A música, ela é um portal, como eu te disse aqui, ela ativa, ela é uma memória. Uma irmã agora nos Estados Unidos estava contando para mim e para o pastor Costa Júnior, o seguinte, eu pregando sobre música é pecado, tatuagem é pecado. Na minha igreja não é pecado. Na minha igreja, o que é pecado na minha igreja? Irmão, ser pastor é pai de filho de maior. Você vai dar conta diante de Deus. Eu prego, você atende se você quiser. Mas na hora que você chegar diante de Deus, você vai falar, Senhor, eu não quis falar, obedecer o pastor e não concordei com ele. Você vai ter que falar. Mas pregar vai ser pregado. Se de um rapaz falou, no Instagram eles perguntam,
Na igreja a tatuagem é pecado, pastor. Eu falei, o que seu pastor fala? Meu pastor fala que é pecado. O que seu pai fala? Meu pai fala que é pecado. Eu falei, irmão, então esquece a tatuagem e lembra que desobediência é pecado. Pronto. Eles não querem saber se é pecado. Eles querem chegar no pastor e falar, mas pastor Hernani disse. Aqui nos olhos deles, ó. Não sou pastor deles. Agora, sobre a questão de música, o que a gente evita são as memórias. Eu nunca ouvi algo tão sábio em toda a minha vida do que saiu da boca do Júnior. Então eu e o Júnior estavam ouvindo aquela irmã falar, não há nada na Bíblia que fala contra a música secular. Não existe música do mundo e música de Marte. Não existe dó maior de Deus e dó menor de Deus. Existe música. Mas qual é o problema da música? É qual lado ela está ativando a sua memória. O que você lembra quando ouve a música? Você lembra quando ia no motel? Você lembra a sua época que bebia? Você lembra a época que você não era crente? Ou você está cheio do Espírito Santo lembrando aquela música da Easy? Easy, Ouro Verde. Glória, Espírito Santo. Quando passa o Chico Xavier falando, então eu... Qual é o problema? Essa irmã acabou de brigar com o marido e saiu para a rua brava. Brava, e ela era alcoólatra. Brava. Quando ela chegou, parou o carro, pôs uma música. E essa música lembrou a ela que ela era do tempo que era viciada em álcool. O que ela fez? Entrou numa loja de conveniência lá nos Estados Unidos e comprou 3 cervejas. Porque ela ouviu uma música e bebeu e ficou 5 dias, que lá no motel não é motel, bebendo. O que ativou ela? A música. Então toda música é um portal. Ela vai levar você ao seu melhor e ao seu pior tempo. Por quê? Esse lado, ou o lobo, chamado ponto de Deus, reconhecido pela ciência, ele é ativado por reconhecimentos visuais, percepções auditivas, que ativam a memória e, consequentemente, as emoções. Alright? Quem está entendendo? Então, se você tem alguma coisa que vai ativar sua ira, sua ansiedade, seu problema de paternidade e etc., você tem que fugir, não é ir em volta correndo. Eu tenho, hoje não tenho mais. Hoje eu estava falando com muitos amigos e esses dias eu fui num psicólogo, e o psicólogo estava com muito problema e estava me pedindo conselho. Já aconteceu umas 3 vezes, eu comecei a falar com ele, ele foi falando, e eu fui falando, ele falou assim, o senhor poderia me ajudar? Eu falei, olha, eu vim aqui para pagar, vamos fazer assim, eu não te pago, você também não me paga. Aí ele estava contando para mim, porque ele é mais novo que eu, que ele está tomando remédio, que a mulher dele está enlouquecendo nele. Falei, sério? Falei, a minha é uma santa. E é sério mesmo, a minha mulher arrota em língua, gente. Eu sei que a minha mulher peca, porque a Bíblia diz que todo mundo peca. Mas a minha eu nunca vi. Ela peca, ela solta pum, ela tem bafo, todas essas coisas. Mas a minha mulher, são 25 anos casada, uma santa. Ela canta quão grande és tu na frente do espelho. Ela é o 6º anjo, é o surubim. Agora, todo mundo peca. A esposa do pastor é uma santa. Agora, eu sei os meus pecados. E o meu problema, como é o problema de qualquer colérico e melancólico, é a ira. Colérico não gosta de coisa bagunçada e nem gosta de injustiça. Se ele está errado, ele finge que está até caladinho, mas se ele perceber que ele está certo, aí ele
Se de um amigo meu falou assim, ó, vou te dar um remédio. Eu falei, se você me dá isso aí, eu saio matando todo mundo. Deixa eu do jeito que eu estou. Eu tenho aprendido a controlar isso. Deus tem usado uma pessoa, ele vai lá, ele faz o check-in no avião, o check-in no hotel, ele vai lá com aquela calma de sonso dele, faz, eu fico só de longe. Porque comigo parece um imã, todo mundo quer xingar, todo mundo quer brigar, todo mundo é só comigo, então eu fico de longe. Porque eu estou perto de uma conferência e o diabo quer que eu vire outro diabo. E eu não vou fazer isso. Então eu fico de longe, ultimamente pode xingar, pode falar, pode não sei o quê. E uma pessoa assim, você vai ver ela brava, é muito difícil. Mas o dia que vier também, você vai querer expulsar uma legião. Então eu me conheço. E no meu caso, eu estou falando aqui no meu caso, as minhas emoções são ativadas pelo senso da razão e da justiça própria. Tirando da parte científica, você já sabe que é grave você despertar gatilhos, como palavrões, atrair, você ser, como a Bíblia chama, pedra de tropeço para alguém. Que a pessoa está se libertando do álcool, você vai lá e posta que você é um crente, você está bebendo. Isso é grave. A pessoa está se libertando lá de traição, de adultério, você posta algo sensual, você está desrespeitando a mulher que está levando o marido para a igreja, ou aquele irmão que está buscando a libertação. Se chama gatilho, isso é inteligência espiritual, isso é ciência. Então esse negócio da gente falar, eu não tenho nada a ver com as pessoas. Se você acha, mas eu quero me sentir bem comigo mesmo, fica pelado na frente do espelho. Eu falei para minha filha, não, mas eu estou me vestindo para mim, eu quero ficar bem comigo mesmo. Falei, vai lá na frente do seu espelho, fica pelado e se olha, fica de lado, fica de frente, você vai ficar bem consigo mesmo. Agora, você tem que sair de casa pensando que todo mundo está te vendo. O exemplo que o pastor Tiago citou aqui no domingo, cadê o japonês? Foi arrebatado? Está com outro japonês. Ele citou uma história muito engraçada aqui domingo na reunião. Ele disse que ele estava com um amigo, que ele está evangelizando no salão dele. E ele odeia a palavra salão, mas eu vou falar salão que faz parte do tratamento. Lá no salão de cabeleireiro do Tiago. O Toninho já gosta da palavra salão. O Tiago odeia. Eu não tenho cabeleireiro, eu sou Barbie. Barbie para mim é outra coisa. E aí ele estava lá no salão dele, e o cara falou assim, eu preciso ir no banheiro correndo, você pode segurar para mim? Deu a latinha de cerveja na mão dele. Ele segurou a latinha. De repente ele olhou para a latinha, olhou, falou, rapaz, essa latinha na minha mão não está legal. Pegou e pôs a latinha em cima da muretinha. Deu 1 minuto, passou 2 irmãs. Pastor Tiago, tudo bem? Ó, em 2 minutos estava no meu WhatsApp. Olha o seu co-pastor aí, ó. Eu tirei foto dele enchendo a cara. Virou bêbado, porque no cristianismo evangélico, o homem só cai com mulher, cachaça e dinheiro. Quando você fala caiu da fé no Brasil, estava bebendo ou estava no motel? Vocês estão entendendo? Ativa. Eu quero que você entenda que quando a gente colocou o nome Graça, esses dias uma igreja pegou esse logo e estava usando. Falei com a nossa, a Ana, que é a secretária, falei, Ana, vai atrás, porque isso aqui Deus me deu numa visão. Você percebe que é uma pessoa, é claro, uma forma de logo, né? Segurando uma criança. E aquilo ali é o que Deus deu para mim, quando Ele me disse que Ele era meu pai. É Ele com uma criança no colo. Então isso, pode pôr o nome que quiser, já pegaram o nosso nome Preciosa Graça, mudamos, mas essa logo está patenteada, que é a identidade da nossa igreja. Mas o que eu estou dizendo para você é que quando a gente põe o nome Graça Church, a pessoa imagina que a povo vem aqui pintar e roubar, pintar e bordar, beber, encher a cara, fazer o que for. Esse dia uma irmã disse, de graça essa igreja só tem um nome. Mas o que você entende de graça? É licença para pecar? Nós estamos lidando, gente, e eu tenho responsabilidades diante de Deus. Isso não é uma brincadeira.
Eu posso lhe garantir, olhe para mim, eu não sei quando Jesus volta, mas depois vocês me cobram. Se Jesus arrebatar a sua igreja, você só vai me cobrar no céu. Se ele não arrebatar, você não vai me achar para me cobrar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho para mim, não posso dizer dia e hora e ninguém diga que eu disse, que não vai 20 anos. Você precisa pensar nos seus filhos e pensar em você. Isso para mim é muito importante, porque a ciência decidir se preocupar com isso agora, mas nós estamos, isso aqui para a ciência falar, Deus existe. Mas falta poucos meses. Nós já temos o ponto de Deus, a partícula de Deus, aquele novo Weber que foi jogado no céu lá, que pega agora o universo em 900 mil, não sei quantos megapixels lá, que agora está descobrindo coisas no universo que não tinha. Estão descobrindo coisas que buraco negro não é bem buraco negro, é um buraco de minhoca. James Webb, que antes era o Hubble, que tirava foto. O que eu estou dizendo a você é que a ciência está comprovando tudo o que a Bíblia já dizia. Devemos tomar muito cuidado com os reconhecimentos visuais, com o que você assiste na TV, as percepções auditivas com o que você ouve dentro do seu carro. Nós devemos tomar muito cuidado com as memórias. Normalmente quando você vai orar, fala Espírito Santo, que a parte da minha memória seja lavada com o seu Espírito. Tira da minha mente essas coisas que me dão saudade do mundo. E por quê? Para não ativar as emoções que o diabo gosta. De acordo com esses neurocientistas, agora olhe bem, quando essas áreas são fortemente ativadas, nos momentos da espiritualidade, ou seja, quando você ora, acontece algo. Primeiro, sua criatividade aumenta e atinge seu auge. Faça uma oração bem poderosa, depois você faz o bolo, Luísa. Hein, Amanda? Toda a criatividade, ela aumenta, e muitas vezes mais, depois que você busca a Deus. Porque quando você ora, os lobos temporais ligam e eles ativam a criatividade. Por isso que todos os avivalistas não liam a Bíblia antes de orar. O que acontece quando você ora? Veja bem, isso não quer dizer que só quem ora é criativo. Eu estou dizendo que o mesmo lado que o Einstein ativava quando ele fazia a coisa, ativa quando um crente ora. Isso quer dizer que a criatividade e a fé usam os mesmos pontos cerebrais durante o processo. Eu sou um Einstein quando eu oro. Não, você não entendeu. Tudo aqui é burro quando ora. Eu vou dizer de novo, você diga amém. Você é um Einstein quando ora. Ativa os mesmos. Você parou para pensar que Adão usava 100% do seu cérebro? Quando ele caiu, ele passou a usar 0,3. Agora, quando você está plugado ao Espírito Santo, todo o seu cérebro acende. Ou seja, a criatividade que Adão tinha passa a ativar quando você está plugado no Espírito Santo. Isso se chama sabedoria. Aí você consegue ter sabedoria para lidar com dinheiro, com filho, paz, tranquilidade, com marido, com esposa, até com sogra. Em outras palavras, quanto mais, presta atenção, quanto mais você se concentra, no nosso caso, ora, maior é o poder de criatividade e também a sua fé. Agora entenda, apesar de chamarem essa área do cérebro de ponto de Deus e comprovar que orar é também científico como é fé, só não ora quem é extremamente estúpido.
Isso para eles não tem nada a ver com religiosidade. Mas para nós tem. Vocês entendem o que eu estou falando? De acordo com uma das lideranças científicas mais respeitadas do mundo, Stephen Covey, ele fez um estudo extremamente aprofundado acerca do ponto de Deus, e ele diz: a inteligência espiritual é a maior de todas as demais inteligências. Pois, de acordo com Covey, a inteligência espiritual está na base do nosso córtex, de todo o propósito para melhor em nossa vida e em toda a nossa volta. Significa que uma pessoa que se concentra, que ora ou tem algum tipo de fé, ela é mais inteligente que as outras. Por isso que você vê lá o japonês, que fica aquela calma, e é a segunda maior economia do mundo. Para Covey, esse neurocientista, Stephen Covey, a inteligência espiritual é a base mais profunda consigo mesmo e a divindade. Ele é cientista, ele não vai dizer Jesus. E ele diz: esta é a base interior e exterior que espelhamos. É ligada ao tempo que damos a nós mesmos, valores e crenças que damos. Eu vou parafrasear a palavra de Stephen: é ligado ao tempo que damos a Deus. Fizeram também uma grande experiência na cidade de Utah, nos Estados Unidos, e foram reunidos todas as religiões, dentre elas 19 protestantes. 7 mulheres e 12 homens. Agora eu quero vibração. Uau! Vibração. Durante o experimento, completamente controlado por transmissores, os palestrantes foram submetidos, os participantes foram submetidos a vídeos, fotos, leituras e músicas pertinentes, cada um à sua fé. Enquanto assistiam, ouviam ou liam, os cérebros eram escaneados por ressonância magnética. O que o estudo concluiu desse cientista Stephen Covey? Concluiu que é a área mais ativada de todos no cérebro, é chamado núcleo de accumbens, ou seja, região das recompensas pelo circuito da recompensa. É a mesma região que um cara usa cocaína, que um cara usa droga, que um cara usa pornografia, que o cara se vicia. Quando ele está tendo prazer, a mesma região que você ativa para comer um chocolate. Região de dependência. Agora olha lá. Essa é a mesma região que causa dependência e vício, chamado campo de recompensa, aí fica no córtex, que libera a famosa dopamina, que é o vício do álcool, vício da maconha, vício da pornografia, qualquer tipo de vício, e também a dependência de Deus. Por isso que Paulo diz: embriaguei-vos seja dependente, viciado no Espírito. Outra área ativada foi o córtex, chamado por eles córtex esfriado, o núcleo da base diacéfalo, e possui um importante papel nas formações motoras. Por isso que o ansioso da tremedeira, da ataque cardíaco, muitos não conseguem andar. Por quê? Alguma coisa no seu cérebro foi ativada e ativa a coordenação motora. Tudo isso é emocional, foi ativado de forma visual ou de forma auditiva. É um gatilho. Agora atenção. Quem está comigo aí? Como as emoções são atacadas. Cadê as crianças mais de 8 anos aí? Estão aí? Como as emoções são atacadas. As crianças mais de 8 anos. Levanta a mão aí, Robert. Aí, Robert, mais de 8 anos. Ué. Como as emoções são atacadas a partir do seu amor por Jesus. Olha que interessante.
Todas as religiões fizeram parte do teste, mas só o cristão ativou algo. Vou dizer de novo. Todas as religiões tiveram os lobos temporais ativados. Mas a parte do córtex que é ativado pelos lobos temporais, só o cristão ativou. E eu vou te explicar. Nessa pesquisa, no momento foi pedido que essas 19 pessoas focassem seus pensamentos somente na sua fé e na sua divindade. No nosso caso, Jesus. Em todas as 19 foram verificados 6 reações. Agora a turminha do tipo aí, nada de emocionalismo, deixa eu dizer uma coisa. 6 reações, os 19 tiveram ativado dentro do seu cérebro. Isso só nos 19. Eu não vou falar as outras religiões, mas tinham todas. No cristão tinha 19. Primeira, foi verificado entre os servos de Deus. Mostraram para eles vídeos, músicas maravilhosas, leituras maravilhosas, mensagens maravilhosas, tudo sobre sua divindade, que no caso é Jesus. Mostraram filmes como Paixão de Cristo, aquele filme O Filho de Deus, daquela série que eu direi, como é que chama aquela série, Toninho? A Bíblia. Filmes como esse, filmes que nos arremetem à vida de Jesus, a paixão de Jesus. 6 reações ativaram o cérebro deles. Primeira, foi verificado um aumento cardíaco em cada um. Segundo, um aumento na respiração. Terceiro, uma agitação muscular. Tudo o córtex foi ativando todos os departamentos do corpo deles. Quinto, uma espécie de ardor no peito. Os lóbulos ativaram uma espécie de ardor no peito, das 19. Sexto e por fim, muitas e muitas lágrimas. E por quê? Na mesma pesquisa com as demais crenças, o mesmo lado do campo do cérebro foi ativado, mas não tiveram essas sensações. Por quê, gente? Então você pega um cara que às vezes ele é cristão, às vezes ele é um católico ali, você pega um padre, ou pega uma pessoa, não derrama uma lágrima, e etc. Tem uma coisa, quando você recebe o Espírito Santo, que é ativa. Escute bem, é impossível o corpo fisicamente resistir ao toque do Espírito. E eu vou te provar isso na Bíblia, pois eu digo, olha o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essas emoções ligadas às reações espirituais, aquilo que a gente chamou de inteligências espirituais, e porque nenhuma religião teve essa reação física, a não ser os cristãos apaixonados por Jesus, que não é qualquer cristão. Porque tem cristão que é completamente irracional. Primeiro, vamos lá, Jeremias 20, versículo 9, Jeremias explica a sensação física de quando o Espírito Santo está caminhando dentro de nós. Deixa-me te explicar. Quando você mentaliza e respeita o Espírito Santo, quando você fecha os olhos, você fala, Espírito Santo, eu te amo. Na hora, os seus lóbulos são ativados. E se você está com a fé certa, ele liga o córtex, que é o campo dos prazeres, e todo o seu corpo reage. Olha o que Jeremias fala, verso 20, verso 9. Contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo
ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. E sabe mais o que Jeremias fala? Eu estou exausto de tentar conter, mas eu não posso contê-lo. Eu quero que você leia de novo, porque esse texto é muito forte. Vai lá. Tem um fogo no seu peito. Por isso que a maioria deles dizem, queima. Há um fogo em nós. A presença do Espírito queima. Sabe, a sensação, e eu já disse isso, ele fica caminhando dentro de nós, agitado. E por que ele agita? Porque ele habita no meio dos louvores. Jesus disse que é um rio de águas vivas que flui do seu interior. Vou te dar outro texto. Jeremias 23:3 diz: não é minha palavra como fogo mais poderoso? Olha o que diz o texto. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que começarem. Jeremias 23:3. E na parte sequente, pode ir o texto. Estabelecerei sobre esse... Bom, contudo, está escrito assim na minha Bíblia. Acha para mim aí, acha aí. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso e como a marreta que despedaça a pedra. Nós já dissemos muitas vezes aqui que a voz de Deus tem... Achou? 23:29. Deixa eu mudar aqui para não acontecer esse erro de novo. Diz assim: não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Agora é interessante que a palavra de Deus tem fogo e tem pedra. Tem marreta. Para coração de pedra ela é o quê? Marreta. Para uma vela é o quê? Para coração duro é só na marreta. Para coração derretido é só o fogo. Tem situações para a gente que parece que Deus é mais ruim para ele. Não é que Deus é mais ruim, é que você é mais orgulhoso. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então é evidente, eu vou dizer de novo, eu não estou aqui a fim de responder Beltrano, Ciclano, fulano que diz que é avivamento não sei o quê. Eu nem conheço, nem faço parte, não injeto essas coisas na minha veia. Eu estou aqui para dizer para você que é impossível conter a sua presença. Jeremias disse, é impossível conter o seu fogo. É impossível não chorar, é impossível não se emocionar, é impossível não pular. Deixa o fogo descer, não segure as emoções. Você chorava na boate quando era abandonado, você chorava no mundo quando estava deprimido, você chorava por se drogar, se drogava de novo para não chorar, bebia para não chorar, chorava quando bebia. Agora você se embriaga do Espírito Santo, deixa ele vir, deixa você ser cheio, deixa ele tomar seus interesses, deixa ele te encher. Que medo é esse, meu irmão? Então eu posso me emocionar no cinema, como um doce e falo, na igreja eu tenho que ser racional. É claro que a palavra é racional, mas quando ele vem, tem fogo nos olhos. Quando ele vem, vê, já ativou agora os seus lobos. Você agora tem uma visão dele. Você vê ele quando canta. Pode morar aqui. E aí quando você faz isso concentrado, com os olhos fechados, você ativa a fé. E todo físico reage.
Pode ser da boca para fora. Assim. Meu noivo, Meu noivo esperar. Pode morar. Salmo 51, 17 diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são. O que são sacrifícios na Bíblia? Tipos de louvor. Tem 3 tipos de culto. Os cultos para Deus são espírito quebrantado, coração compungido e coração contrito. Esse culto o Senhor não despreza. Oh, Jesus. Bom, vamos analisar. Temos aqui 2 palavras no hebraico de 3 palavras. 2 são idênticas. A palavra quebrantado é a palavra shabar. A palavra compungido também é a palavra shabar. Mas a palavra contrito é outra palavra, é a palavra dakar. Shabar é quebrantar-se, humilhar-se, ser esmagado ou derretido. Isso quer dizer que pode ser um arrependimento a um erro fatal. Esse é o culto que Deus aceita. Pode ser um arrependimento a pecados, então você se quebranta, Deus perdoa na hora. Não há pecado que o Senhor não perdoa, não há graça menor do que pecado. Arrependimento traz, ele não resiste. A primeira palavra, coração quebrantado, arrependido, ele vem e nos perdoa de qualquer pecado, se esse não for blasfêmia. Então por isso que ele usa o termo coração quebrantado, coração compungido. É a mesma palavra que é arrependimento a um erro fatal. Mas a palavra contrito, dakar é, meu Deus, dakar que é, contrito é chorar de amor. Chorar de amor. Nenhuma religião chora de amor. Porque amor por Jesus só o Espírito Santo dá. E o Espírito Santo só Jesus que dá. Jesus disse: eu vou para o Pai e vou lhes enviar o Espírito Santo Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, e Ele falará de mim. Olha que interessante, Jesus dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dá amor por Jesus. Por isso que você pode fingir tudo que é coisa, mas ninguém finge que ama Jesus. Chorar por Jesus. Por isso que Deus não gosta de geração de olhos secos. Chorar por pecados. Se humilhar vendo como de fato Deus é grande e você é pequeno. É a palavra shabar. Então é chorar por pecado e se humilhar vendo que você é pequeno e Deus é grande. Mas a terceira, não chorar e até se desesperar por Jesus, é muito grave. Porque isso é a atitude de quem tem toda vez que você orar. Quando Jesus orou, primeira coisa que aconteceu, o céu se abriu. Segunda coisa que aconteceu, o Espírito desceu. Terceira coisa que aconteceu, ouviu-se uma voz do céu que dizia: meu filho, eu te amo. Na mesma hora Deus demonstrou amor por seu filho. Toda vez que você orar de fato, de verdade, concentrado, pensar em Jesus, o Espírito Santo virá e você vai sentir dor de amor por Jesus. É o que Jeremias falou: dói meu peito, queima. Olha como é interessante o que eu estou te falando. Olha só, Apocalipse 5, do 1 ao 14, fala que João chorava muito. Eu vou usar de novo o termo, depois do termo você estuda em casa, são 14 versículos. E ao final ele diz: e eu chorava muito. Mas no verso 1 e 17, olha o que o físico reage quando vê Jesus. E é possível ver Jesus se muçulmanos estão vendo. Apocalipse 1 e 17, como que João reagiu
como que o corpo dele reagiu? Leia em voz alta. Eu sou Jesus. Sabe onde João estava? Na ilha de Patmos, com mais de 100 anos, muitos anos depois da morte de Jesus. E ele, lá no início, ele diz: eu chorava muito por ver Jesus. Jesus aparece para ele. E ele falou: eu caí feito morto. Você ama Jesus? Ou seus olhos ainda são secos? Ou você é um religioso medíocre? Que igreja para você é uma coisa que você vai. A igreja que vai mudar o mundo não é a que você vai, é a que você está sendo. Mas ninguém será igreja sem ir no lugar e congregar com os irmãos. João disse: quando vi, caí aos seus pés feito morto. E Jesus continua: porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave do inferno. Meu Deus, gente, imagina Jesus aparecendo para você: eu estou vivo, João, eu não estou morto. Eu fui no inferno, tomei a chave do diabo, sou eu aqui, ó, está aqui a chave do inferno, sou eu, aquele Jesus que você chorava muito para ver. Por que João chorava muito? Paixão por Jesus. Observa a reação física de João mediante a sua visão. Em quarto e último lugar, os discípulos no caminho de Emaús dizem que queimava seu coração com suas palavras. Lucas 24 e 32. Leia em voz alta, vai lá. É impossível servir a Jesus e não queimar o coração. Se alguém tirar de você a reação física, essa pessoa não está tendo nenhum espírito que seja santo. Ela nem tem nem comprovação científica e nem bíblica de dizer que não, ninguém pode chorar. Na realidade, o que eu acabei de ler é que o coração dispara, as pernas tremem, a vontade de chorar é muito grande, porque Ele é irresistível. Nós amamos tanto Ele. E se você fechar os olhos agora, você vai vê-lo. Não com os olhos carnais, mas Ele aparece a todos. A todos, porque os únicos que conseguem ver isso é você. Diga por 5 minutos o quanto você o ama. Fala: Senhor, me ensina a te amar. Fala: Senhor, me ensina a te amar. Por isso que quanto mais longe você fica de Deus, quanto mais tempo você fica sem culto, mais distante você fica da espiritualidade, mais perto da carnalidade. Eu quero que os pais que estão com seus filhos aprendam a primeira coisa para ministrar sobre filhos: nunca fique de lado com eles. Tem que ser sempre de frente para ter conexão. Essa jovem garota de verde aí, vem aqui, minha filha. Sempre de frente para seus filhos, nunca de lado. Você fica de frente e faça eles respeitarem o Espírito Santo. Vem aqui. Qual é o seu nome? Me dá um microfone. Natasha, você me conhece? Já conversou comigo? O que você está sentindo agora? Não sabe explicar, mas a reação física.
começa a ficar tipo sem ar, você quer muito ter ele. O que você leu na Bíblia? Nada. Agora, Agora, que é normal o que você está sentindo. E que a gente não pode segurar isso. Significa que o Espírito Santo está andando no seu corpo. E é rios de águas vivas. E o seu coração está queimando. Batiza a Natália, Espírito Santo. Que ela tenha uma experiência contigo tão profunda, que ela nunca mais esqueça. O Espírito Santo é Deus. Você nunca pode ter medo do Espírito Santo. Ele é o seu parceiro por toda a eternidade. Jovens, crianças, apenas feche os olhos e diga: te amo, Espírito Santo. E você vai ver queimar o seu coração. Enquanto isso, os adultos orem em línguas, porque Ele vai visitar seus netos, sobrinhos. Uma conhecida. Esvazia de mim, me transborda de ti. Os meus dias viverei pra ti,
Espírito Santo, Oh Espírito Santo, nós te amamos. me esvazia de mim, Apenas ame o Espírito Santo agora. me Ame o Espírito transbordar Santo agora. de ti. Os meus dias Deixa as luzes, deixa as luzes. me esvazia, Te amamos, Espírito me Santo. transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo.